Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Marcos Antônio Cedeno Soletti, sou da turma E11 e irei fazer a análise do artigo Internet das Coisas em Acionamentos Remotos. Esse artigo foi escrito por Davi Abrosio da Silva, Gustavo Henrique Giro, Rogério Máximo Rapanello e Alexandre Vieira de Oliveira. Primeiramente, para introduzir, o artigo nos diz que a tecnologia vem avançando e ainda avança cada dia mais. Uma dessas tecnologias criadas decorrentes deste avanço, que impactou muito o mundo, foi a Internet das Coisas. Uma pesquisa divulgada pela União Internacional de Comunicações sobre a utilização de tecnologia da informação e comunicação que está ligada à Internet das Coisas, ela disse que o Brasil ficou em 61º lugar, isso em 2010. Por conta disso, este artigo ele tem como objetivo criar a comunicação por meio da Internet das Coisas, focando na automatização de algumas máquinas por meio de microcontroladores. Para a compreensão desse artigo, nós temos que ter o entendimento de alguns termos, como a Internet das Coisas. A Internet das Coisas nada mais é do que a obtenção de alguns dados, ou seja, o acúmulo de informação. Quando esse acúmulo se torna muito grande, ele se torna a Big Data. Segundo Stephen Jr., após a coleta de dados, o desafio é visualizar e localizar os diversos tipos de dados, estruturados, não estruturados, imagens e etc., e processá-los para se ter uma informação concreta para a aplicação desejada. Esse processo ele é chamado de mineração de dados, do termo em inglês data mining. Esses dados eles irão passar por um processo de seleção, que é a tarefa mais importante das ferramentas de Big Data. Após este processo de seleção, os dados úteis serão chamados de informação, e a partir desse ponto as informações possuem aspectos úteis e valor agregado. Um desses protocolos de informação utilizados é o MQTT, que é uma comunicação de máquina a máquina, onde ela joga uma informação na rede e outras podem captar essa informação e torná-las úteis, como computadores ou ainda alguns sensores. Em conseguinte, nós temos que a tecnologia, no caso o desenvolvimento da tecnologia, ele está diretamente ligado à Revolução Industrial. Nós temos conhecimento que no passado ocorreram 3, e uma mais recente, que não é tão conhecida assim, a 4ª Revolução Industrial. A primeira ela tinha seu foco na utilização do vapor, a segunda na da energia elétrica, e a terceira na implementação de alguns componentes eletrônicos, e assim também na diminuição da mão de obra humana. Logo, uma automação. Na 4ª Revolução Industrial, essa automação aumentou ainda mais, ou seja, a intervenção humana cada vez mais está sendo diminuída. Junto à 4ª Revolução Industrial, surgiram as indústrias 4.0, que seriam as indústrias que utilizam componentes da 4ª Revolução Industrial, como a Internet das Coisas. Segundo Schwab, para alcançar uma indústria inteligente é necessário capacitação, integração e adaptação de todos os envolvidos no processo de criação de valor e estratégica. Para chegar a esse nível de indústria tem que se obter uma base tecnológica composta por sistemas cibernéticos, Internet das Coisas e Big Data. É considerado os pilares da indústria 4.0. Essas tecnologias serão a base da indústria para torná-las autônomas e eficientes às etapas de produção. Ou seja, cada vez mais é necessário uma especialização da mão de obra e também da utilização ainda maior de novas tecnologias. Ainda temos a automação, que segundo Ribeiro, o termo automação ele surge quando as máquinas começam a realizar o trabalho que anteriormente era feito por seres humanos e animais. As máquinas realizam seu próprio controle com o mínimo possível de intervenção humana para manter um padrão de trabalho previamente. Um sistema automático ele toma decisões próprias em certos períodos de tempo ou após determinada perturbação do processo. A automação ela tem 5 elementos principais: o elemento acionador, elemento sensor, de controle, comparador e os programas. O acionador justamente aciona tudo, o sensor é o que capta, vamos dizer que é a condição para que algo ocorra, o de controle, que está relacionado também aos acionadores de sensor, e o de comparador, comparando informações para ver se elas batem. E tudo isso é utilizado por meio de programas. Além disso, temos os microcontroladores, que eles focam em substituir o trabalho manual
E esses microcontroladores, eles possuem os mesmos componentes, aliás, alguns componentes de um computador. Ainda temos que ter o conhecimento do que são redes, que são serviços compartilhados, como um exemplo a própria internet. E esses serviços compartilhados é onde tem várias informações, onde nós ou ainda uma máquina pode captar essa informação para utilizar, transformá-la em algo útil no caso. E ainda temos o processo industrial, que existem dois principais tipos, os contínuos e os de batelada. Os contínuos já está no próprio nome, são processos que trabalham de forma ininterrupta, e os de batelada são os que fazem de parte a parte. Como exemplo, as de automóveis. Para fazer esse teste da internet das coisas, ou seja, a integração dele em acionamentos remotos, os autores eles adaptaram a planta didática por meio de microcontroladores e chave-boia. Assim, eles quiseram controlar o acionamento de um motor para que ele pudesse encher 2 caixas d'água. Após a instalação do Arduino, após a instalação dos componentes, eles também utilizaram o Arduino e, juntamente a isso, eles instalaram uma biblioteca no Arduino para que ele pudesse ter uma conexão com a internet. Os resultados foram conforme o esperado. As informações foram enviadas para a internet, eles conseguiram controlar essa automação, no caso. Eles conseguiram ver que tudo foi conforme o ocorrido. Não teve tanta intervenção manual, além, é claro, da instalação dos componentes, como a chave-boia e etc. E eles viram que isso pode gerar até mesmo uma redução de custo, para não precisar utilizar tantos fios, se não fosse uma forma tão automatizada. E eles concluíram que o sistema foi satisfatório. Teve uma redução considerável da intervenção humana, teve a redução do uso de cabos, como citado anteriormente, e ainda teve um melhor gerenciamento dos ativos. E é isto a minha apresentação.